Olá, mimaditos! Como estão? Que tal? Como estão? Bom dia, bom dia. Hoje minha convidada é muito especial. Ela não vive mais no Brasil, ela já é uma cidadã do mundo, mas o nome dela não tem como negar a origem dela. Eu tô aqui com a Fabiane, brasileira do Dicas Américas agora, né? Tudo bom, minha amiga? Tudo jóia, Negrine, e você? Olha, trouxe um todinho. Você tá brincando. Danoninho, vamos ver? Um Danoninho pra você. Nossa senhora! Olha que luxo, galera. Nossa, vamos ter que tomar esse junto. Bora. Ó, eu só não te convido pra gente abrir e tomar agora, porque a gente, vai dar certo. apesar do episódio ir às 19h30, nós estamos gravando um pouquinho mais cedo antes da feira, né? Então, mas ó, muito obrigado pelo carinho, nada. viu? Você é uma irmãzinha aqui. Imagina. Tá aqui com a gente. Merece. Vou deixar guardado aqui e vamos tomar junto. Bora. Hein? Presente assim eu só tomo junto. Perfeito. Fabi, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho da sua trajetória, Tá. né, fora do país, que começou na Argentina, né, começou Sim. em Buenos Aires. Mas para quem não te conhece, a gente só tem uma pergunta que a gente faz aqui, né? Como que o turismo entrou na sua vida? Como que você começou a trabalhar com turismo? E até o momento que você está hoje, né? Tá. Então, para a gente conhecer um pouquinho quem não te conhece, quem ainda não é teu cliente, Certo. fala um pouquinho de você. Quem que é a Fabi brasileira? Brasileira ou brasileira? Brasileiro é o sobrenome. Então, Negrine, quando eu fui fazer faculdade, eu tinha muita vontade de fazer administração e turismo. Porém, né, a pessoa que não tinha muita condição, então tinha que optar. E a mais econômica era somente administração. Então, eu fiz administração e trabalhei na área comercial com vários produtos, várias coisas, durante a minha vida inteira. Chegou num ponto que, aos 35 anos de idade, eu fui demitida da empresa multinacional que eu trabalhava, eu tive problemas de saúde. Então, eu estava, assim, numa situação muito difícil, muito complicada. E sabe aquela coisa, assim, ou você chuta o balde e dá um 180, ou você continua no poço e fica chorando, lamentando? Foi isso. Então, eu tive que dar uma movida na vida e... Sacudir a poeira. Sacudi a poeira. Eu falei, bom, aonde eu estava eu não quero voltar, onde eu estou não estou feliz, então eu vou para frente. E aí foi a hora que, por impulso, resolvi ir para a Argentina fazer uma pós-graduação. E, obviamente, tinha que me manter, né? Então, comecei a fazer transfer dos estudantes de medicina brasileira que chegavam em Buenos Aires. E aí o pessoal começou, Fabi, tem como você levar a minha mãe ali no zoológico de Lujan? Eu falei, olha, não sou guia. Não, só quero alguém de confiança que leve ela e traga de volta, que eu sei que você vai trazer e levar tranquilo. Fabi, tem como você levar minha tia em Tigre para fazer um passeio de barco? Eu não sou guia. Não, só quero que alguém de confiança leve. E aí começou isso. Com 6 meses na Argentina, eu vi um excelente potencial e me lembrei do sonho que eu tinha de fazer faculdade com administração e turismo. E resolvi abrir a agência. 6 meses que eu estava em Buenos Aires, já com a documentação argentina, né? Permanente, como residente. Abri a empresa. 1 ano depois que a empresa estava ali na Casa de Florida, né? Aquela coisa, City Tour, show de tango, a gente vendendo ali junto, né, com a galera. Que a gente quase não vende, né? Quase nada, panfletando, né? Sol, chuva, aquela coisa, né? Aquela máfia ali da Florida, que é uma briga por causa de R$2 mais barato, a gente às vezes perdia a venda. A minha empresa toda legalizada desde o começo, com cadastro do Ministério do Turismo, Argentina, etc. Que hoje, posso te dizer assim, uns 90% na Casa de Florida, tá tudo ilegal, não tem fiscalização, lamentavelmente, a gente tá no Sul da América, não tem, né? Muita coisa fake. Falar, tem muito pirata, inclusive, lamentavelmente, muito pirata brasileiro, que são estudantes de medicina e se dedicam a trabalhar com turismo, mas zero responsabilidade, zero legalização, entendeu? É triste, mas é uma realidade. E aí, 2018, a gente abordando um casal, assim, super simplesinho, que passava pela Casa de Florida, perguntou pra gente se a gente tinha alguns serviços de trânsito, a gente disse que sim. A moça disse assim, tô indo ali e já volto. Ela estava indo no Sheraton pagar uma reserva de 350 juízes federais brasileiros e a Suprema Corte brasileira. Não é possível. A gente atendeu a Suprema Corte com 350 juízes em 2018, no evento da JUF. E aí foi quando a empresa tinha 1 ano
que a gente teve essa oportunidade, que a empresa decolou e foi para cima. Depois disso, a gente atendeu outras personalidades importantes, entre eles o pastor Cláudio Duarte, através de um agente de viagem que passou para a gente a reserva, que foi incrível também. Para mim, foi assim, uma honra atender tanto a Suprema Corte como o pastor Cláudio Duarte e algumas outras personalidades que a gente atendeu. Tem uns que ela não pode falar o nome aqui, porque ela tem um termo de... É polêmica e tem um termo de confidencialidade. Gera polêmica também. E aí, a empresa expandiu muito. Hoje ela já não é só Buenos Aires, hoje ela é a Argentina inteira. Vamos falar dessa expansão. Agora, então, a gente já conhece um pouquinho da tua história. Então, agora vamos ter que mudar o nome. Agora é só Dicas. Dicas América. Receptivo. Dá um geral agora do que vocês estão fazendo Tá. e aonde que vocês atendem no geral aqui. E esse foco que vocês têm no agente de viagem mesmo, que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, de consolidar a marca o braço do agente de viagem na Argentina, agora nas Américas. O que acontece? A gente atendia muito B2C até a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente mudou o foco. Hoje a gente é muito B2B, tá? Porque a gente vê que o agente de viagem ele precisa muito desse apoio. Eu tenho uma frase que ela é, assim, frase clave. Olha para lá, então. Olha para a câmera da verdade. Eu falo que eu atendo o cliente como eu gostaria de ser atendida. Essa é a única frase que eu tenho para minha empresa. Eu não tenho condição de atender diferente. Eu sou muito exigente. E eu acho que quando a gente trabalha com turismo, a gente trabalha com sonhos. A gente não está vendendo um produto. Eu não estou te vendendo um celular e vou te dizer, olha, Negrini, tem 128 gigas, câmera não sei o quê. Não. Eu estou trabalhando com algo que não é mensurável, que é um sonho. A gente já teve clientes super especiais, por exemplo, uma senhora que chegou no cruzeiro com câncer de mama e estava em câncer terminal. E o sonho dela era ver um tango. A gente fez a preço de custo para ela poder ver tango. Sabe? Que era o último sonho, o último desejo. Já teve cliente que chegou lá, passou mal, teve que ir para o hospital para poder fazer uma cirurgia de apêndice. A gente foi lá, deu todo o apoio. Zero cobrança, tá? Porque, afinal de contas, é empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Eu estou em outro país, não falo o idioma. Se eu tenho uma pessoa que é do meu país que pode me dar uma mão, por que não? Entendeu? Entendi. Eu acho que é muito mais do que só números, do que só vendas. É ser humano mesmo, é se colocar no lugar da outra pessoa. É isso. Então vamos falar da sua prateleira hoje de produtos. O que você tem hoje? Então, quando você fala abrir uma agência, é porque lá em Buenos Aires a agência, aqui a gente fala o receptivo, DMC. Sim. Então sempre foi um receptivo. Sempre foi um receptivo. Não é uma agência que vende pacote, não. Entendi. Sempre receptivo, e a gente foca no receptivo, porque eu acho que é uma necessidade que a gente de viagem tem muito, né? Porque aéreo e hotel já tem bastante. Beleza. Agora, um receptivo que atenda de forma personalizada, não tem. Entendi. É muito pouco. Então, vamos lá. A gente atua em Buenos Aires. Bariloche, que hoje a gente é bem conhecido pelos agentes de viagem, por conta do nosso trabalho que está sendo realizado em Bariloche há 4 anos. Tá. Por incrível que pareça, a gente começou em Buenos Aires, mas Bariloche é a nossa... Você vende mais em Bariloche que Buenos Aires? Pra gente, viagens hoje, sim. Até acho estranho, porque são 9 anos, praticamente, de Buenos Aires e só 4 de Bariloche. Mas sabe por que eu acho que você vende muito em Bariloche? Por quê? Porque você chega lá em Bariloche, vê aqueles receptivos gigantes, com aqueles ônibus gigantes, que o cara não pode fazer nada, que o cara tem que parar em 20 hotéis. Sim. E aí, quando ele cai no Dicas, quando ele cai na Fabi, ele ganha chocolatinho, ele pode parar. Exato. Tipo assim, o seu problema é que você mima demais o povo. Sua qualidade. A gente faz o que eu te falei. Eu gosto de atender como eu gostaria de ser atendida. E eu não acredito que tenha que ser menos do que o que eu faço, de forma nenhuma. E sempre, obviamente, se colocando no lugar da pessoa, né? Em qualquer momento. Por exemplo, essa semana a gente teve uma cliente que estava indo para Buenos Aires, passava um dia, depois ela ia para Bariloche, passava só um único dia, ela pegava um voo de manhã para Bariloche, voltava à noite para Buenos Aires. Eu achei meio louco, mas, né? Tudo bem. E depois, no outro dia, ela tinha um dia em Buenos Aires. E a gente teve greve dia 10 agora. Um paro geral, faltou aéreo, faltou tudo. Ela ia chegar no dia 10 para dia 11 fazer um tour. Dia 12 em Bariloche, dia 13 outro tour. O que aconteceu?
a gente unificou os 2 tours, do dia 11 para o dia 13, privativo. E a gente colocou para ela, no dia 12, um privativo em Bariloche. Ela conseguiu fazer tudo que ela queria. Saiu super feliz, satisfeita, elogiando muito, dizendo que volta. Então, assim, é isso Ganhou que a gente vendedor. quer. É isso que a gente quer. A gente quer encantar as pessoas. E aí agora, depois, nós vamos voltar a falar de Bariloche e Buenos Aires, mas então, agora você está ampliando o atendimento para a América. A empresa já está grande. Ela trabalha hoje na Argentina, Buenos Aires, Bariloche, Ushuaia, Calafate, Porto Madre, que é uma opção incrível para quem quer ver baleias e golfinhos, que é, assim, é uma opção BBB. Tá, que os Porto Madre? Porto Madre. Eu não conhecia. É próximo de Buenos Aires. Todo mundo manda o cliente para Ushuaia, mas Porto Madre é maravilhoso. Ele substitui o Ushuaia com preço e qualidade muito melhor. A mesma coisa ocorre hoje com Mendonça e Cafayate. Todo mundo vai para Mendonça. Mendonça tá caríssimo, explodiu. Assim, qualquer tour em Mendonça é R$1.500, um tour básico, regular, tá? Se a gente for falar privativo, é R$4.000, R$3.000 na vinícola. Umas degustações, assim. Inflacionou. Aquelas famosas, né? Catena, eu inimigo, adoro Catena, polenta, Xandão. Caríssimo. Nossa, já tá? fui 4 vezes. 3.000, 4.000 por pessoa. Caraca. Tá? Aí a gente tem o Cafayate, que tá no norte. Cafayate. Cafayate, que é a nossa próxima, em breve vamos ter. Degustações de vinho e cafayate, que são maravilhosos, são incríveis também. Hoje eu vejo que, assim, lamentavelmente, só tem algumas regiões da Argentina que são muito conhecidas. Ushuaia, ninguém conhece Porto Madre. Mendonça, ninguém conhece Cafayate. Bariloche, que toda a gente viaja conhece, porém, quase ninguém conhece São Martín de los Andes. Você, agente de viagem, que está buscando aéreo e hotel para o seu passageiro esse ano, e não está encontrando, ou está encontrando preço muito caro em Bariloche, uma boa dica para vocês é aéreo saindo e chegando de São Martín de los Andes, uma hospedagem curta em São Martín, e depois faz com o passeio do São Martín, que a gente tem pela Ruta dos 7 Lagos, o transfer com as malas para Bariloche, e fica em Bariloche uns dias e uns dias em São Martín. Até que, porque São Martín de los Andes, além de ter voo direto, tá? E mais econômico, tem um passeio que só tem em Ushuaia, que em Bariloche não tem, e que de São Martín dá de 10 a 0 no de Ushuaia, que é o trenozinho com os huskies. Sabe aquele carrinho? Sei. Incrível, Negrini, incrível. Então, São Martín é um outro destino que está próximo, que os agentes de viagem talvez não estejam antenados aí, que dá para chegar e sair por aí e fazer os 2 destinos. Bariloche e São Martín combinado. O nosso passeio de São Martín de los Andes sai de Bariloche às 8 da manhã e chega em São Martín a mais ou menos meio de 1 da tarde. Então, se o agente de viagem conseguir casar o aéreo, ele pode, por exemplo, o aéreo chegou em São Martín 1 da tarde. A pessoa vai até o restaurante, onde vai ter o almoço, e já volta com o transfer, pagando muito mais barato, porque um transfer privado de São Martín a Bariloche, vice-versa, sai caro. Mas se vier na excursão junto com as malas, sai muito mais barato. Então, tá aí uma dica para o agente de viagem que não está conseguindo fechar aquele pacote para o cliente, porque está caro. O aéreo já está caro, com certeza. E, às vezes, também não tem hotel para todos os dias da estadia do cliente, porque a gente já está próximo da temporada. Então, fica aí uma dica 10. O voo saindo de São Paulo para São Martín tem uma parada técnica rapidinha só para abastecer em Aeroparque. O voo é direto. Caramba, tinha uma escalinha da na Aerolíneas. E esse ano a gente vai ter 31 voos direto do Brasil para Bariloche por semana. Fora os outros que, né, tem conexão em Buenos Aires. Você que tá vendo a gente aqui, volta uma casinha aqui que ela deu um monte de dica aqui para você falar coisa pro teu cliente que teu concorrente nem sabe, nem passa na cabeça dele. Ou até para buscar novos clientes com essas ideias. E aí, se você não entendeu ou ficou uma dúvida, vou deixar todos os contatos aqui, da Fabi. Ela tá sempre no Instagram dos seus agentes também. Vou deixar as redes dela aqui. Chama ela que ela vai ter o maior prazer de te ajudar. Com toda certeza. Fechou? E aí você também faz, se o cliente quiser Chile, você faz. Fazemos Chile, Uruguai também. Estamos expandindo e... Então o céu é o limite.
Então nós estamos na Argentina inteira, Chile e Uruguai. Chile e Uruguai. E não só trabalhamos com a parte de inverno, né? Como também trabalhamos muito com cliente que vem de cruzeiro, que faz a parada em Punta, em Montevidéu, em Buenos Aires. A gente tem as excursões nos 3 portos. A gente atende o cliente de forma bem personalizada. Não misturamos o cliente de hotel com o cliente de porto, nem no serviço regular. Entendi. Então, a gente é focado no atendimento do pessoal do cruzeiro mesmo. Ah, que legal. Então, se o agente de viagem tiver passageiro no cruzeiro... para a próxima temporada, a gente ele já pode rentabilizar ainda mais a Exatamente. venda dele. Eu acho que o agente de viagem, Fabi, ele não oferece muito esse serviço. Eu também acho. Você acha que... Eu acho que é uma... Não. É um serviço que é diferenciado. Por exemplo, hoje, se você for olhar nas páginas, né, das empresas de cruzeiro, você tem aquele tour básico, panorâmico. A gente tem um tour muito melhor. Por exemplo, em Buenos Aires, o nosso tour tem duração de 5 horas. É um semi-privativo. Tem degustação de doce de leite e vinho, gente. Quer encantar melhor o cliente que isso? Nossa, e aí ele faz um Buenos Aires completo, que às vezes ele fica Completaço. perdidão lá Perdido. andando ali. Aí cai ali na mão dos taxistas, que você sabe, né, a fama que tem. É complicado. Eu acho o seguinte, Fabi, o agente de viagem, ele tem que cuidar do diamante dele. Claro. Em todos os sentidos. Não é, vendi o cruzeiro, ganhei a comissão do cruzeiro, deixa ele lá, não sei se ele vai descer. Não. Coloca para ele tudo que é possível, conecta com gente boa, onde ele não vai ser enganado, onde muitas vezes ele até parcela, né, se ele fizer com antecedência, enfim. Dá para você se diferenciar também no pós-venda. Claro. Né? Não é só aquela vendinha do... Com toda certeza. Né? Então, vamos deixar esse alerta aqui. Sim. Que o Dicas atende muito bem. E eu acho que a gente podia até preparar um material só de cruzeiro. Sim. Vamos fazer só para a a gente faz próxima uns temporada. PDFs, ele pede pro nosso marketing fazer. E aí Maravilha. a gente vai ter tempo, né? Que tenha tempo. A gente já tem, né? Uns PDFzinhos com as informações dos 5 tours que a gente tem. Já tem? Porque a gente tem um em Punta, um em Montevidéu e 3 opções em Buenos Aires. Tanto o nosso semi-privado, que é o premium, como a gente tem o ônibus amarelo e o ônibus vermelho, que o pessoal sempre pede muito, que é o hop-on, hop-off, né? Esse é pro Porto, ou não? Esse é geral? Pro Porto, mas também é geral. Tá. É para as duas situações, tá? E a gente tem uma vantagem muito boa. O agente de viagem que desejar o nosso material com a logo dele, é só avisar pra gente. Nossa equipe de marketing manda todo o material. Por exemplo, a gente tá com um PDF com os descritivos das excursões de Bariloche. Todos ali a gente coloca a logo, coloca nas cores da tua agência e te entrega. Você tá brincando. Sim. Repete isso aí, olha pra lá. Que isso aqui é... Quanto custaria pro cara fazer isso? Então, custaria uma graninha. Olha o presente que ela tá dando aqui pra galera do sua agente, ó. Um PDF com as cores da tua empresa, com a tua logo, com todo o descritivo de todo o material de Bariloche, ou de Buenos Aires, ou do Chile, ou do Uruguai. O que vocês precisarem é só pedir que a nossa equipe dá grátis. Caramba, ela virou o marketing da sua agência. Essa mulher tá... Ô, Fabi, vamos falar um pouquinho de você. Como que é essa luta, uma imigrante, né? Na Argentina, naquele monte de trambiqueiro daquela cara, eu vou te falar uma coisa. Sozinha, empoderada. Eu acho que... Você sabe que 70% de quem segue o seu agente hoje são as mulheres. Sim. E aí a gente tem um parceiro aqui que é a Linka, né? Que é uma startup de uma mulher. E a gente sempre tá tentando empoderar mulheres. Então eu acho que você que é mulher, que se conecta, que você entende como que é essa luta, você tem que conectar com a Fabi até por isso, assim, sabe? Mulheres power. Fala um pouquinho disso. Como que Olha, é duro mesmo? Só o fato de nascer mulher já não é fácil, né? Já é difícil pra caramba. Tudo que a gente tiver que fazer, a gente tem que fazer o dobro pra poder conseguir resultado. E assim, imigrante não é mole. Quem morou fora, você sabe. Sempre tem, lamentavelmente, alguém com xenofobia, sempre tem as dificuldades de idioma. Eu, quando fui para a Argentina, eu não falava nada de espanhol. Sabia nada de espanhol. Não conhecia ninguém, não tinha contato de ninguém. Não sabia nem onde eu iria morar, não sabia o que iria fazer da vida. Mas Deus é tão incrível que vai te direcionando. E aí você descobre por que a tua vida estava um caos. E por que você está onde você está? Hoje, eu te falo, eu tive que perder muita coisa. Eu perdi um tio com câncer. 3 meses depois, 24 de dezembro, perdi minha avó com câncer. Eu estava com suspeita de leucemia, sabe? Minha vida virou de perna para o ar. A empresa que eu trabalhava, que era uma multinacional norte-americana, me demitiu com doença,
doente. Então, assim, sinceramente, eu estava no fundo do poço. Eu precisava de novos ares. E eu nunca tinha saído do Brasil. Eu nunca tinha viajado para fora. Eu era tão workaholic que eu nem férias tirava. E aí foi a hora que eu girei a chave e disse assim, essa vida eu não quero mais para mim. E o turismo entrou na minha vida e hoje eu posso te dizer, eu sou muito feliz e muito grata. Eu amo de paixão o que eu faço. Eu amo mesmo. Eu não consigo me ver trabalhando com outra coisa, fazendo outra coisa nessa vida. Porque a minha empresa é o meu sonho. Que legal, minha amiga. Você é nota 1000. Que legal, que legal. Você é um exemplo aqui, viu? De superação, né? Foi mole, não. A pandemia, a gente ficou 22 meses sem trabalho. Fronteiras fechadas, 22 meses. E eu falo, quem superou a pandemia supera qualquer coisa. É, né? Porque depois de 22 meses sem trabalhar, óbvio que como empreendedora, né? Busquei outro nicho, trabalhei com o mercado interno argentino, não na área de turismo, e consegui me manter lá até sair. E depois que acabou a pandemia, veio a avalanche de brasileiro, que foi uma delícia. Acabou. Não tinha mais baixa temporada. Por uns 2 anos era só alta temporada. Foi uma maravilha. Inclusive, galera, ela montou um time agora, fera, nessas bases que ela atende, e a mulher só viaja. Você pega o Instagram da mulher, só vê a mulher lá só no lá Rio, no Uruguai. Inclusive, a gente agora tá abrindo receptivo pros argentinos no Brasil, né? Ah, que legal também. A gente tá fazendo agora o inverso. O inverso, que eu sabia que um dia ia chegar essa oportunidade. A única coisa que eu esperava de Deus é que eu tivesse preparada, né? Principalmente falando bem o idioma, que graças a Deus hoje eu tô fluente. Agora... Então, o que acontece? Hoje a gente tem o Vacaciones, em Brasília, que é exatamente focado pro turista argentino que vem pro Brasil. Que ele sempre vem, né? Sempre vem atrás de praia. Nossa, e lá no sul? Os caras dominam, né? Domina. Eu tenho uma tia que tem casa lá em Itapema, eu vou te contar um negócio. Só dá argentino ali. E agora a gente está abrindo, né? Começamos recentemente o Dicas do Rio de Janeiro, que está incrível também. É um projeto assim que eu desejava já há 8 anos e sabia que em algum momento ia chegar. Chegou. Que bacana, que bacana. Estamos aí com 4 países. Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Incrível. Essa mulher tá querendo voltar pro Brasil. Não. Não, você acabou de mudar pra Bariloche agora, não foi? Você saiu de Buenos Aires pra Bariloche por conta da operação. Sim, porque eu sempre ficava lá já, né? Durante a temporada de inverno. Mas agora eu decidi colocar minha base lá. Entendi. E durante o verão, durante a época de cruzeiro, eu vou voltar para onde eu estava, em Buenos Aires, que é literalmente em frente ao porto. A nossa agência, a nossa sede, a minha residência, literalmente atravessou a rua do Porto de Buenos Aires, você está no meu edifício. Entendi. Então não tem erro. Qualquer perrengue eu atravesso a rua e estou ali para resolver. Entendi. Então você está fazendo esses movimentos de acordo com a temporada para estar mais próxima. Onde está a demanda, né? Porque o olho do dono é que engorda o boi, né? Então, se tem alta demanda em Bariloche, eu estou em Bariloche. Tem alta demanda em Buenos Aires, estou em Buenos Aires. Porque a gente tem que estar cuidando do cliente perto. E qualquer abacaxi resolver. Rápido. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho desses destinos aí. Agora, certo. Polêmica. Polêmica no ar. Novo quadro aqui do Só Agentes Cash. Vamos falar de Buenos Aires. Sim. Certo? Vamos dar dicas práticas aqui de venda para a gente viajar. Já contamos a história. O povo já sabe agora que você é aquela viajante assídua que não para mais em casa, não para mais, não. O cachorro não conhece mais você, o gato não tem nem cachorro mais. Tem que doar o cachorro. Eu não tenho mais nenhuma planta, porque não dá. Não dá pra cuidar, né? Eu sou mais turista da minha casa do que tudo. Mas esse aqui, eu também... Minha mãe já me chama de Dora Aventureira. Você lembra mesmo a Dora? Só ter o cabelo mais curtinho, bota a mochila nas costas. Ela disse que antigamente eu era Penélope Charmosa, agora eu sou a Dora Aventureira. Boa. Vamos lá. Buenos Aires. O carro-chefe de Buenos Aires é a gastronomia, né? O pessoal vai comer. E eu que fico aqui... Dom Julio, é o melhor do mundo mesmo? Não é? Tem que pegar aquela fila. Então... Não fala mal, mas não fala... Agora, se não for... sincera. Se não for, deixa outras dicas pra gente aqui. Não, vou dar minha opinião sincera.
Dom Julio, na minha opinião, é mais marketing. Marketing e caro. Entendi. E o que acontece? Eles colocam assim, você faz uma reserva no site e chega lá e tá tudo certo. Só que o agente de viagem, quando tenta fazer a reserva, só passa perrengue. Não consegue, rarissimamente consegue. Ou consegue fazer a reserva, cai, cancela, etc., sabe? Porque eles utilizam um marketing que é o mesmo marketing que o Tortoni utiliza. Não faz reserva, deixa a galera lá fora numa fila enorme, esperando para dizer que tá cheio, dizendo que vai cair alguma mesa, que alguém não veio e que aí você vai poder sentar. Na minha opinião, é um marketing, tá? E você vai pagar muito mais caro por algo que você poderia comer de igual qualidade ou até melhor em outro restaurante. A minha recomendação, o meu restaurante preferido. Dicas. Meu restaurante preferido, que eu amo de paixão, que é bom, bonito, barato, bem localizado. Só vai, assim, famosos que joga polo na Argentina, gente tá? bonita, gente bonita. Gente bonita, gente, né? E que não é caro. E que é incrível. Se chama Revire Brasas. Ele está na esquininha do Obelisco. Revire Brasas. Brasas. Ele está na esquina da rua 9 de Julho com a Corrientes. Você, passando a 9 de Julho, subindo a Corrientes na contramão, tá do lado esquerdo, no comecinho da rua. Você come carne. Nossa, vou te falar uma coisa. Todo mundo que eu levei lá, até hoje, não teve uma pessoa que não disse pra mim que aquela foi a melhor carne que ela comeu na vida. Você tá brincando. Tô te falando. Pergunta pro Atlas. Levei ele lá. Ah, o Atlas foi lá? Foi lá e ele falou ele assim... come, hein? Falou assim, Fabi, essa é a melhor carne que eu comi na minha vida. Nossa. E não foi só ele, não. Tem um assado Revire lá que é incrível, cara. E você não paga nenhuma fortuna. Você vai pagar um preço justo por uma carne maravilhosa. Beleza. E uma alternativa pro Tortoni também? Uma alternativa pro Tortoni, na minha opinião, uma cafeteria histórica incrível, se chama Café La Biela, que está bem em frente ao cemitério Recoleta. Ali passaram várias personalidades históricas importantíssimas. Tem, inclusive, a primeira mesa, quando você chega na cafeteria, tem ali as estátuas de dois personagens importantíssimos da Argentina, que sempre sentavam naquela mesa para tomar café e discutir assuntos importantes da política. E também da sociedade. Então, tem vários bares notáveis, que eles chamam bares notáveis, que são cafeterias com mais de 100 anos de existência. O Tortoni é só uma. Tem uma centena de outros melhores. E, além do mais, tem os bares secretos, né? Os bares ocultos, que essas dicas o agente viagem não encontra por aí, mas encontra onde? Com a dica. aí é só pra cliente, é só pra quem conectar com você. Só pra conectar comigo. Não entrega também todo o ouro pra galera. Não vou entregar não, pode deixar. Não a gente monta um roteiro personalizado pro agente viagem, né? Sempre a gente trabalha da seguinte forma. O agente viagem informa os dias e horários do aéreo e a gente monta todo o B2B. Todo o B2B. Até coisa que você não vai ganhar dinheiro, tipo restaurante. Tudo. E aí tem alguns passeios, né, super bacanas de fazer, por exemplo, pessoal aqui de São Paulo, né, que sente um pouco de friozinho. Tem o tour da fábrica de couros e outlets gratuito. A gente viaja, você que vai dar aí, quer dar um mimo aí pro teu cliente, comprou o aéreo e o hotel contigo, dá o tour para ele da fábrica de couros e outlet grátis. A gente tem degustação de vinho grátis também lá no La Boca, no La Bombonera. Gostei, degustação no La Bombonera, não, perdão. Lá no La Boca, perto do Caminito. Então, a gente tem alguns brindes que o agente viagem pode incluir no roteiro do cliente grátis. Não vai custar nada. Que legal. Ó, pra gente finalizar Buenos Aires. Buenos Aires, por muitos anos, diziam que era uma pechincha, que você comia muito barato e agora parece que as coisas mudaram. Fato ou boato? Mito ou verdade? Então, tá caro Buenos Aires mesmo, sim ou não? Caro comparado a quê? Vamos lá. Porque o que acontece? Buenos Aires, há pouco tempo atrás, 1 litro de gasolina custava R$1,50. Nossa. Hoje custa um preço normal, que é em torno de R$5, R$6, como no Brasil. Entendi. Então, na minha opinião, não está cara. Na minha opinião, o preço está justo. Tá. Porque hoje, se a gente for comparar, falando de gasolina, né, que é o que a gente usa muito por transfers e excursões, etc. Hoje, no Chile, a gasolina custa em torno de R$9. No Uruguai, 12. Na Argentina, 6. Na minha opinião, tanto alimentação, hospedagem, excursões,
A Argentina, se a gente for comparar Chile, Uruguai e Argentina, a Argentina é mais econômica do que o Chile e do que o Uruguai. Fechou. Muita gente fala, tá cara com relação ao que era antes. Mas hoje, quanto que eu gasto, mais ou menos? Isso é uma pergunta muito recorrente dos agentes de viagem. Fabi, quanto que mais ou menos o meu cliente vai gastar com alimentação em Buenos Aires? O mesmo que um restaurante em São Paulo. Entendi. Mesma coisa. Vai depender da categoria. Se ele vai num restaurante de luxo, aqui em São Paulo é mais ou menos a mesma coisa que Porto Madeiro. Eu falo que a Argentina é para todos os gostos e todos os bolsos. O seu cliente pode passar empanada, pizza e McDonald's e passar super bem, se esse for o foco dele, como ele também pode ir para Porto Madeiro todos os dias. Depende do bolso dele. Tô salivando aqui que eu lembrei E da é empanadinha. boa, a comida é boa, pelo amor. Tá bom, então agora vamos pro seu carro-chefe agora. Pessoal, quem comprar qualquer coisa no Dicas ganha um jantar na casa da Fabi. Brincadeira. Você que vai lá cozinhar, então. Eu vou lá, eu levo as empanadas. Vai fazer o churrasco lá. Vamos falar de Bariloche. Agora eu quero entrar em Bariloche, eu quero dedicar um tempinho do nosso papo para Bariloche. Que é neve. Pro leigo, né? Agora você vai me bater, né? Porque você vai falar, Bariloche não é só neve. Mas vamos... Aí, olha a cara dela. Não, eu sabia que você ia fazer isso, mas eu fiz só pra dar uma cutucada. Vamos falar disso. Como que é a temporada de neve, quando ela começa, quando ela termina. Então, e depois a gente vai falar do Bariloche fora da neve. Que é maravilhoso. Que as 4 estações do ano são incríveis. Fechou. Desculpa, mas Bariloche é muito mais que inverno. Muito mais. Aquilo lá é incrível. Eu sou apaixonada pelo outono e pelo inverno. Mas o verão e a primavera me encanta também. Quiser, vai, fala o que então você vamos lá. Bariloche. Muita gente acha que é fácil, assim, ter tarifário, né? Tabela de preço. E que a temporada começa quando caem os primeiros cubinhos de neve. E não é muito assim. A Argentina, historicamente falando, dos 9 anos que eu tô lá, os tarifários, eles não são os tarifários que têm uma durabilidade de X meses. Normalmente, ele é mensal, como muito trimestral. Ô, louco, eu não sabia. Por exemplo, Buenos Aires a gente consegue trimestralmente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e por aí vamos. Não conseguimos um tarifário, né, uma tabela de preço, estender por muito tempo. Porque a economia é muito volúvel lá, ainda é muito instável. O dólar sobe e desce, o real sobe e desce, a inflação também sobe e desce. É uma loucura. A gente vai aprendendo a surfar nessa onda, que é uma onda, mas está tudo certo. Normalmente, a temporada de inverno, ela começa lá pro dia 20 e alguma coisa. 21, 22, 23, 25. Depende... De que mês? De junho. Junho. Depende da neve que cai e depende também da demanda que tem. Porque o que ocorre? Por exemplo, Fabi, meu cliente está indo dia 25 de junho e ele quer um passeio de moto-neve. Tem? Talvez não. Entendi. Por quê? Porque o complexo que faz o passeio de moto-neve, que nós temos 3 opções de passeio, às vezes não tem a demanda suficiente que consegue pagar os custos para atender meia dúzia de clientes. Entendi. Então, oficialmente, dia 1º de julho, teoricamente, se tiver neve, tá todos os passeios habilitados. Tá. Antes do dia 1º de julho, algum que outro habilita, mas não é sempre que está habilitado. E o pulo do gato, que eu sempre falo pro agente de viagem, que, Fabi, meu cliente não tem problema, ele não precisa obrigatoriamente ir em julho. Ele pode ir em agosto, setembro. Na minha opinião, a melhor data para se ir a Bariloche é entre 25 de agosto e 7 de setembro. É final de temporada, não está lotado, o aéreo está mais em conta, você acha mais disponibilidade de hotel. E a gente tem um detalhezinho, um fenômeno incrível que chama Tormenta de Santa Rosa, que é uma tormenta de Santa Rosa. Tem uma história, era uma freira que fez uma oração para que os piratas não chegassem na cidade, não matassem ou roubassem toda a cidade. E essa tormenta ela ocorre entre 25 de agosto e 5 de setembro. E a gente tem o feriado de 7 de setembro, que é incrível, né? Então, o que ocorre? Nessa data, eu sempre brinco, eu não tenho WhatsApp de São Pedro, eu adoraria, para poder fazer nevar o ano inteiro. Mas nessa data, entre 25 de agosto e 5 de setembro, a probabilidade do teu cliente ver a neve caindo do céu é muito grande.
Porque é uma data incrível por conta dessa tormenta de Santa Rosa. Repete essa data pra galera aqui. Entre 25 de agosto e 5 de setembro, provavelmente teu cliente vai ver a neve caindo do céu umas 2 ou 3 vezes. Provavelmente. Não sou São Pedro. E se comprar com dicas, ela garante a neve, hein? Não, queria eu, hein? O dia que eu aprender a fazer nevar, eu vou ficar milionária. Mas provavelmente é a melhor data, na minha opinião. Pelas experiências de todos os anos que eu tenho, julho é bom, tem neve? Tem. Agosto já é mais seco, não neva muito. Mas do dia 25 de agosto ao dia 5 de setembro é uma data incrível para o cliente ir. Se ele tiver oportunidade de ir nessa data, é muito melhor. Entendi. A cidade está mais vazia e a probabilidade de ver neve é muito maior. Entendi. Eu acho que julhão mesmo é o point É o por causa alto. da criançada nas E não férias, é só né? a criançada, porque lembre-se que a gente não tem só turistas brasileiros indo para lá. A gente tem chilenos que vão muito, porque Bariloche é mais barato que Chile para mais esquiar. barato, né? Né, o valor do Cerro Catedral, sem falar que o Cerro Catedral é o maior cerro de esqui do sul da América, né? Então, a gente tem, assim, muito turista chileno, uruguaio, brasileiro, paraguaio, argentino, e são férias escolares. O que ocorre? Na Argentina tem um público que é do turismo estudantil, que são os egressados, que é a galera que está terminando o segundo grau, vai fazer uma viagem de fechamento, de encerramento do segundo grau. Porto Seguro nosso. Então, o que ocorre? Você vai ver muito, quando você chegar nos pontos turísticos, principalmente no Cerro Catedral, empresas de turismo estudantil, ônibus cheio de adolescente. Então, se o teu cliente não gosta de zoeira, não manda ele em julho, porque ele vai ficar doido no meio daquele tanto de adolescente argentino. São Eu gosto ônibus cheio de adolescente, tudo galerinha do segundo grau, que tá fazendo a viagem de encerramento do segundo grau. Eu gosto da bagunça, eu gosto de ver todo mundo. Então, vai em julho. Eu tenho 2 adolescentes que gostam desses maloqueiros. Lota. É uma loucura. Todo mundo esquiando, fazendo snowboard. Legal. Então, agora o Bariloche. Agora vamos entrar nas dicas de quem já tá lá, de quem comprou. Vamos na mesma linha de Buenos Aires. Qual que é um restaurante que o turista não pode deixar de provar, que ele vai ter uma experiência diferente? Não é nem caro, nem barato, é uma experiência mesmo. Tem 2 que eu super recomendo. Um é o famosíssimo Boliche do Alberto, que esse não recomenda pode mesmo. perder de jeito nenhum. Esse não é marketing. Não. Boliche do Alberto é incrível. O único detalhe é que a alta temporada é fila. Você quer jantar, você tem que chegar lá 1 hora antes. Lá abre às 8, tem que chegar lá pelas 6h30, 7. Mas tá Ficar bom. lá na fila, senão você não consegue jantar. Mas é maravilhoso, o Boliche do Alberto. E outro que é a minha paixão é o restaurante do Tuco, a Parricha do Tuco. Tuco? Que ele é de Tucumã, o dono. Então chamam ele de Tuco. O Tuco, inclusive, já virou até amigo pessoal de tanto que eu vou lá. Ele tem uma comida incrível. Ele tem 2 unidades no Cerro Catedral, na base. Um tá subindo as escadinhas acima de uma musca. E ele tem mais uma unidade no Circuito Chico, mais ou menos no quilômetro 7, se eu não me engano, 7, 8. Então, assim, a Parricha do Tuco é incrível. Vocês precisam conhecer. Bom saber. Lá no Cerro Catedral, a melhor opção para comer. E eu sempre falo pro cliente, vai meio-dia em ponto lá no restaurante dele, porque na hora que ele abrir, lota. Mas lota, que você não acha uma mesa. Vai um pouquinho antes. Então lá é mais almoço. É almoço. Mas é uma excelente opção no Cerro Catedral para você comer. Porque no Cerro Catedral tem muito lanchinho. Sanduichinho, empanado e tal. Mas uma carne boa, um bom vinho, um excelente atendimento... É ali na Parricha do Tuco. Você sabe que eu conheço Tucumã? Um dos melhores amigos da gente. Até um Olha. beijo, Lucas. Dr. Lucas Rasguido. É de Tucumã. A gente já foi lá no casamento dele. É mó barato. Eu vou lá no Tuco lá e vou falar. Tem um amigo lá em Tucumã você vai na tua conhecer terra. o Tuco. O Tuco, inclusive, tem uma filha brasileira. Ah! Conheci a menina. Tamo aí. Os brasileiros sempre marcando presença, né? Fazer o quê, né? As brasileiras encantando os argentinos e vice-versa. Vice-versa. Então agora vamos falar... vou fazer o seguinte. Vai pensando agora no Bariloche fora da temporada. Pra gente falar desse Bariloche do outono que você mais gosta. Eu amo. Eu vou te pedir 1 minutinho só pra falar dos patrocinadores. Aí quando a gente voltar, você conta essa história pra gente. Beleza? Perfeito. Fechou?
Vamos falar de quem faz o Só Agentes Cast acontecer. Vou falar bem rapidinho, porque essa galera já tá aqui com a gente há muito tempo. Sakura Consolidadora, 50 anos da Sakura, uma jovem senhora que tá bombando, com credibilidade, atendimento. Wagner, Vivi, Cássio, sou muito feliz de ter vocês aqui, ó. Sempre na nossa revista, Sakura tá demais. Quem mais temos hoje? Só Agentes Contabilidade, empresa do grupo. Ajuda o Negrini aí, meu. Ó, imposto de renda não é brincadeira. Vamos fazer um imposto de renda na Só Agentes Contabilidade. Já estamos cuidando de mais de 300 agências. O bicho tá pegando lá na contabilidade, feita por agente de viagem. Linka, não preciso nem falar da minha amiga. Onde você tem que ir seguro. O seguro viagem representa menos de 1% do valor da sua viagem. Você tem na Linka a segurança de ter as 10 maiores empresas do turismo em um só portal. E você pode escolher o melhor seguro na melhor data, para a melhor opção. O cara vai esquiar, tem um seguro. O cara vai fazer um intercâmbio, tem outro. Tem um câmbio. A Linka é demais. É um super parceiro da gente. E tem gente nova aqui, América BPO. Ó, vou falar para você. Cresceu, tá vendendo lá seus 200, 250 mil. A sua central 24 horas não pode ser um WhatsApp, não pode ser um telefone que você no meio do churrasco tem que atender o cara. Você tem que contratar a América BPO. A América BPO faz a central 24 horas das maiores empresas do turismo. E agora tá com um braço para fazer o agente de viagem também, as agências de viagem também. Isso custa menos de uma fração de um funcionário. Custa menos da metade de um funcionário. E você vai ter os caras especializados em atender sábado, domingo, feriado, na madrugada. Ó, então entra no site aqui, vou deixar o site da América BPO aqui para você bombar. Fechou? Acho que foram esses os patrocinadores de hoje. E a revista Só Agentes, assina, seu mimadinho. Se você tá no clube, você recebe. Se você não tá, assina. Mas a primeira eu mando para você. Manda aqui embaixo um comentário, revista, que eu mando para você. E na próxima edição tem uma matéria completa de Bariloche, da Super Fabi. É isso aí. Que ela contou. E aí você vai, na revista você vai falar do inverno ou você vai falar do resto do Bariloche? Ou vai um pouquinho de tudo? É, um pouquinho de tudo, né? Mas com foco no inverno, porque o destino de neve mais próximo do brasileiro, com um custo-benefício bom, é Bariloche. Ah, eu amo. E não deixou de ser. Eu amo. Embora muita gente acredite ainda que o Chile é uma ótima opção, mas, sinceramente, meu coração é barilochense. Bariloche. Quem nasce em Bariloche é barilochense? É barilochense. Ah, então fala pra gente um pouquinho, dá um overview aqui do Bariloche fora da neve. Tá. Bariloche fora da neve é muito turismo aventura, né? Tem caiaque, tem raft, tem trilha, tem arborismo, tem mil coisas para serem feitas. E tem datas incríveis, por exemplo, Páscoa. Páscoa é incrível, Bariloche. Tem ovos de Páscoa gigantes no centro da cidade, coelhos gigantes. E eles fazem, todos os anos, no domingo de Páscoa, a maior barra de chocolate que é feita em qualquer lugar do mundo. Eles fazem uma barra de chocolate enorme e distribuem pra galera os pedacinhos. Olha. Nesse domingo de Páscoa agora. Então, se você tem cliente indo para Bariloche, esse domingo de Páscoa é imperdível. Tem que ir no centro histórico ver a incrível barra de chocolate que eles produzem. Que legal, que bacana. Eles são muito, assim, para mim é um prazer, Bariloche, porque me lembra muito as minhas raízes. A minha família tem descendência alemã. E Bariloche tem toda essa pegada desse estilo europeu, sabe? Então, assim, eles são muito festivos. Bariloche tem outras coisas a oferecer. Por exemplo, o pessoal que gosta de cerveja, brasileiro ama cerveja. Tem várias cervejarias. A gente tem um tour de cervejarias que funciona o ano inteiro lá, né? Não é só a cervejaria Patagônia. Tem várias outras. E a água dali é muito boa. É por isso que temos muita cervejaria artesanal. Então, Bariloche é muito mais do que só neve. Entendi. Então, quem quer fugir da neve, quiser um Bariloche diferente, até para quem já conhece, claro. Ó, já conheço a neve, agora eu quero... Conhecer então pode focar nos esportes radicais, sim, pode também focar passeios a cavalo, Entendi. tem estâncias, tem várias coisas, Tem né? vinícola ali na região? Vinícola não. Não, é mais cerveja mesmo. É cervejaria. Entendi. Aí faz um tourzinho de cerveja. Isso. É mais paisagem, é mais campo. É aquele... mais tranquilidade, Entendi. né? Aquela pegada mais, assim, sair mesmo do centro da cidade, igual aqui do São Paulo, né? E dar uma aliviada, uma acalmada, porque só de você olhar pro lago, você já relaxa. Eu relaxo.
Às vezes, assim, tá aquele maior loucura da temporada de inverno. Eu olho pro lago, assim, uns minutinhos já... Parece um sabe? turismo Uma de paisagem, paz, né? é uma paz. Aquelas coisas, aquelas fotos que você tira, aquele... Eu até vi uma cena de um filme de... O cara vendo assim, todo mundo tirando foto. E ele falou, não, eu não quero registrar isso, não. Eu quero aproveitar isso aqui, eu quero aproveitar Gravar esse na momento. memória. Gravar na memória, né? Tipo uma coisa assim. Mas é. Eu penso assim que é bem nessa linha, Não, né? Bariloche é incrível. Na minha opinião, não tem lugar mais lindo no mundo. Eu ainda não conheço o mundo inteiro, mas até agora ganhou meu coração. É, tanto que você mudou pra lá Mudei agora, pra lá, tá dando jantar grátis pra todo mundo que comprar na sua casa. Né? Isso é por tua conta, hein? Vem cá, agora vamos falar rapidinho das outras operações. Chile e Uruguai também atende normalmente Normal. nessa mesma linha. Sim. Atendimento Inclusive, padrão. a gente já está com a tabela de preço do Chile, que é, como eu comentei, a Argentina é meio complicada. Tá. Deve sair agora no comecinho de maio a tabela de preço completa, porque a gente já tem alguns fornecedores que passaram alguns valores. Mas a partir agora de maio, a gente já deve ter a tabela completa de inverno para o Bariloche, mas do Chile a gente já tem. Tá? E do Uruguai também. Uruguai e Chile, a gente consegue uma tabela de preço com mais tempo, né? Para poder utilizar ela. Ela não dura só 30 dias ou 90 dias. Ela tem um prazo maior por conta da estabilidade econômica dos dois países, né? Entendi. Então, tudo que... O mesmo padrão de Buenos Aires, de Bariloche... Igual. Você mantém ali... Mantemos. Você tem uma equipe hoje que... Para você conseguir fazer Sim. essas viagens aí pelo mundo, hoje você tem A um equipe time... está toda preparada. São pessoas que fazem as coisas com amor. Entendi. Eu acho que não tem como você trabalhar em algo se você não gosta, porque você passa mais tempo ali do que fazendo outra coisa. Então, se não for uma coisa que te apaixona, não tem como. Um guia que não gosta do que faz, não trabalha na minha equipe. Né? Minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. E a Argentina que a gente não falou ainda, né? Mendonça. Eu não sei se é Mendonça. Mendonça. O Ushuaia ali. Sim. Isso tudo também tá no radar de vocês e vale a pena. A gente trabalha o Ushuaia, Calafate, Mendonça, trabalhamos tudo. E tem todos os... Tem também esse lance dos PDFs, tem todo o marketing. Tem sim. Tudo que você precisa. Tudo. Então você pode até centralizar o seu serviço de Américas, né? Claro. Agora, daqui a pouco Com você a vai para gente. Colômbia também, você vai para... O projeto é esse. Porque eu acho também que é uma tudo, coisa, né? O mais difícil você já conseguiu, que foi ter essa excelência de serviço e replicar. Agora é só replicar. Exato. É Só isso. Eu acho que é só conectar as pessoas que têm a mesma cultura. Exato. Tem que ter conexão. Que é o mais difícil. Tem que ter conexão. E é por isso que eu sempre gosto de passar uma temporada em algum lugar. Eu morei 6 meses em Colônia do Sacramento. Então a gente... Colônia é onde desce, vai o Buquebus lá, o Buquebus ou o Colônia Express, né? Tem o Day Tour, que dá para ser feito ida e volta no mesmo dia. Então, o cliente do agente de viagem que vai para Buenos Aires e quer dar um pulinho até o Uruguai, incrível. Rapidinho e fácil. Às vezes o cliente tem 10, 15 dias. Fabi, como é que eu faço com o day by day do meu cliente? O que você sugere? Eu recomendo de 3 a 4 dias no máximo no Uruguai. Tá. E o restante em Buenos Aires. Buenos Aires você pode passar um mês lá, fazendo serviço todos os dias, um passeio diferente comigo que você não vai repetir um. Não repete, um mês. Não vai. Tem vários passeios. A última vez que eu fui com minhas crianças, eu fui num parque lá, parecia o Play Center lá, um parque de uns bonecão. O Parque de la Costa? O Parque de la Costa. Aí, desculpa, a criançada ficou lá nas montanhas-russas, lá o dia Sabe inteiro. que ao lado dele tem o Elca Tigre? Será que eu fui nesse? Não. Não, esse não. Certeza não. Ó, Buenos Aires tem uns passeios incríveis que ninguém sabe. Você sabia que a gente tem um castelo medieval? Não. Na cidade de Lobos, 1h30 de Buenos Aires, a gente tem um castelo medieval que é incrível. Você come lá? Você entra no castelo, faz o tour? Então, tem hospedagem, você tá? pode Para hospedar. aquele cliente de lua de mel. Tá ali pertinho do Ezeiza. Aquele cliente de lua de mel que quer curtir pelo menos um dia ou 2, recomendo super o castelo. Tem uma suíte com banheira, coisa incrível, uma comida caseira
bem feita, com coisas da horta, que você não tem noção que sabor. É mesmo. E para quem não quer investir tanto, né? Porque o castelo não é baratinho, Entendi. mas também não é nada exorbitante, é algo, né, dentro do padrão. Parcela, pô. Tem também a opção de fazer um day tour. Aos sábados, inclusive, tem dança folclórica, tá? Tem assado argentino, tem passeio a cavalo, é incrível. Isso bicicleta. Day tour no castelo? No castelo. Você não precisa ficar dá para lá. passar, não, dá para passar um day tour, tá? Tem uma vinícola perto de Buenos Aires, que é a Gamboa, que é incrível, tem que conhecer, é maravilhosa. E tem várias outras opções, por exemplo, tem uma mini Itália próximo de Buenos Aires, pertinho ali do Temaiken. Não sei se você conheceu o Temaiken. É um bioparque japonês que os animais ficam soltos. Você entra no habitat deles, você entra, os cangurus estão pulando Que legal. perto de ti, você não pode tocar, não é como Lujan. Lujan, lamentavelmente, fechou, né? Muita gente gostaria de ir, quem foi, quem não foi, não vai mais. Não vai mais. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Fechou o zoológico de Lujan. E hoje a gente tem o Bioparque Temaiken, que é um bioparque mesmo, não é um zoológico. Ou seja, os animais ficam soltos no habitat dele. Você entra no habitat dele, mas não pode tocar. Pode chegar perto, ver, mas não pode tocar. Tem canguru pulando, tem... Que legal. Vários animais. Tem morcego. Mas você fica do lado dele assim? Você pode Do encostar? lado? Não pode pegar. Não pode. Mas se você... Mas você fica do lado. Ele não ataca? Não. São super tranquilinhos. Eu amei o dia que eu entrei na gaiola dos cangurus. Pra mim foi assim. É mesmo? Eu fiquei Olha que apaixonada. Sinceramente, Nossa, é incrível. Criançada pode ir? Pode. Olha. É incrível. Tem um baita de um aquário. Um aquário é a coisa mais linda Que do legal. mundo. Tem flamingos caminhando por ali. E quanto tempo tá mesmo de Buenos Aires? Você falou mais Uma horinha. Uma horinha. E ali do lado, num privativo, que esse tour não é no regular, a gente tem a mini Itália, que se chama Casa Pueblo. Torre Pueblo, perdão. A Torre Pueblo é uma quadra inteira que quando você entra nela, você fala, tô na Toscana, cara. Você tá brincando. É uma quadra. Tem um hotel, inclusive, ali. Tem, aos sábados, uma feirinha de artesanato e música ao vivo. É algo que eu descobri na pandemia. Surreal assim, isso aí, meu. chama Torre Pueblo. E é algo assim que tá fora do roteiro tradicional. Muita gente nem sabe que existe. Tá ali no caminho, indo pro Temaiken, pra Tigre, é ali próximo. E é incrível. E tem um sorvete do Pérsico ali, que, gente, pelo amor de Deus, melhor sorvete argentino. Eu não sou fã de doce, mas o meu calcanhar de Aquiles, desde que eu mudei pra Argentina, foi o sorvete. O sorvete argentino é incrível. Sorvete de quem é esse? A marca chama Pérsico. Ah, tem em vários lugares. Tem ali na Torre Pueblo. E tem uma lojinha também, bem na esquina da onde está o Mercado San Telmo. Porque todo mundo fala, sorvete da Mamusca, o sorvete do Rapa Nui. Mas, gente, o Pérsico é um achado que ninguém conhece. Eu tenho umas dicas, assim, umas coisas incríveis que ninguém conhece. Como, por exemplo, esse castelo, como essa mini Itália. Tem uns bares ocultos, uns bares temáticos. Tem bar da Disney, tem bar dos Simpsons, tem bar de anime. Tem umas coisas legal. incríveis em Buenos Aires que ninguém sonha. Ninguém sonha, Que né? sai fora daquele roteirão básico, daquele city tour panorâmico, aquele show de tango básico. Tem umas coisas assim... Que legal. Ô, Fabi, o que eu levo? Eu levo dinheiro, eu levo dólar, eu troco lá. Qual é a dica de ouro do câmbio aí, da grana? Pro Uruguai, leva cartão de crédito ou débito e pode passar que... Beleza, perfeito. Tem desconto do imposto e fica tudo certo, tá todo mundo feliz. Fechou. É a melhor opção. Pra Argentina, leve sempre dinheiro em espécie. Dólar, real? Dólar ou reais, tá? E troca lá. Troca lá. A cotação aqui no Brasil é baixa. Se você pagar no cartão, você vai pagar IOF e ainda vai pegar a taxa de câmbio oficial, que é sempre mais baixa do que o blue, que eles chamam, que é o negro, né? Tá. Que é o paralelo. Então, minha opinião é, troca sempre reais ou dólares na Argentina, Entendi. em espécie. É a melhor opção. Você precisa realmente trocar ou os estabelecimentos já Muito aceitam? estabelecimento aceita, tá? Você perde também um pouquinho. Porque... Não, ao contrário. Sabe assim, o argentino, ele tem uma sede de ter dólares na mão. Então, se você tem... Eu falo sempre assim, se você tem dólares, ok. Não compre para poder levar.
Leve reais, se você não tem. Mas se você tiver dólares, leve. Porque o que acontece? Às vezes você chega num restaurante, suponhamos lá, a cotação do dólar oficial tá 1.100. A do Blue tá 1.200. Você chega no restaurante, o cara não quer ter dinheiro em pesos na mão. Ele quer guardar dólar. Ele vai fazer a cotação para você 1.300. Você paga em dólar e você paga mais barato. Entendeu? Então é legal você sempre ter as 3 moedas no bolso. É bom você ter uns pesos, você fala assim, vou pagar em peso, mas peso. você prefere em dólar? Você faz melhor. Normalmente, restaurantes, tanto em Bariloche quanto em Buenos Aires, a maioria já vem com a cotação do preço. Se você pagar em dólares é tanto, em real é tanto, e em dólar é tanto. Os colchãozão dos donos de restaurante, hotel lá, tudo cheio de dólar, galera guarda, né? Fazer o quê? É que na Argentina, um fato interessante. Sabia que nós temos, todo mundo que é residente, a conta em pesos e a conta em dólares? Ah, você pode ter a conta em dólar? Nós temos conta em dólar. Que legal, meu. Olha, bacana. Isso no Brasil chegou há pouco tempo, assim, de você ter essas contas. Mas não é nem conta no Brasil, né? Não, conta não. global. A gente lá já tem. É nativo. É tipo, por exemplo, quando você tem conta poupança e corrente junta. Sei. Lá você tem dólar e peso junto. Entendi. Ô, Fabi, vamos lá. Uma coisa que você gosta de fazer no seu dia a dia, de passeio, que o turista não vai, mas que você acha legal indicar para o turista, assim. Pode ser um restaurante, um passeio, um parque. Olha, na minha opinião, não tem coisa melhor do que dar uma volta sempre na orla, né? Em Porto Madeiro ali? Em Porto Madeiro, que eu acho incrível. Sou apaixonada, principalmente o atardecer ali, é incrível. Ou em Bariloche, no lago. Aquele lago ali é uma coisa fantástica. Eu sou muito natureza, né? Você gosta eu de dar gosto, um rolezão. adoro, eu amo. Para mim, não tem lugar melhor. Ou no começo do dia, ou no fim do dia. Né? Sou paranaense, tomo mate, o famoso chimarrão aqui no Brasil. Para mim, tô em casa com mate e uma paisagem. Agora, sim, claro, tomando os devidos cuidados, Buenos Aires e Bariloche, esses 2 passeios que você falou, é tranquilo? O turista pode andar tranquilo? Olha, como que é a questão de segurança? Comparado ao Brasil, a Argentina é muito tranquila. Mas, obviamente, tem que tomar cuidado, né? Bariloche, o principal motivo, assim, que eu acho que tem que cuidar é veículo. Primeiro que a gente não recomenda alugar veículo, tá? Porque é o que eu sempre falo, a pessoa não conhece o trânsito, não conhece as leis de trânsito, por mais que saiba dirigir, já dirigiu na neve, já colocou uma corrente no pneu. Eu tenho medo. Se você não fez, olha, eu vou te falar uma coisa, eu dirijo na neve. Você dirige, não é mole, não. Correntão? Não é mole, não. Ô, Fabi, você dá nada, não é mole, hein, não. Eu já consegui bater o carro na neve. Na neve? Porque, na verdade, não foi neve. Na verdade, foi em setembro, que já não tinha muita coisa de neve. Eu fui de Bariloche a San Martín. E nesse trajeto tinha uma fina camadinha, mas bem fina, que não dava para usar corrente. E nesse dia, o pessoal estava de greve. E eu não sabia, porque normalmente eles jogam sal na estrada para poder aquela neve derreter. Caiu uma fina camadinha e eles não estavam jogando sal, porque estava de greve. E aí, o que ocorreu? O meu carro ultrapassou, saiu da pista e foi para o acostamento. E graças a Deus, não teve nenhuma unha quebrada, mas foi um susto. Imagina. Foi um susto muito grande e não é fácil colocar corrente. Nossa, nem consigo. Não é mole. Então, assim, eu já não recomendo alugar veículo. Não recomendo mesmo. A menos que a pessoa já tenha prática, saiba, coisa raríssima vai ser um brasileiro saber dirigir na neve, mas é muito difícil mesmo. E a outra situação da locação do veículo os veículos que são de locação, eles são muito já marcados. Os malandros já sabem quais são os veículos de aluguel da Localiza, Entendi. da Rentacar, etc. Eles já sabem. E aconteceu comigo, inclusive, uma vez, que eu aluguei um veículo quando eu estava em Bariloche. Eu deixei ele estacionado no centro. Forçaram o porta-mala com alguma chave de fenda, alguma coisa, tentaram abrir. Não tinha nada de valor, mas também não conseguiram, mas estragaram ali o miolinho. Só para dar uma dor de cabeça. Isso ocorre com muita frequência no centro de Bariloche. Carro com qualquer coisa dentro, pode ter certeza que... Essa é a preocupação que ele tem. É a única preocupação.
Mas se não alugar carro ou não deixar nada dentro do carro, tá tudo tranquilo. Buenos Aires é mais batedor de carteira, né? Caixa Florida, Caminito, Obelisco. Ficar de bobeira ali com o celular. Não, de arma não. Batedorzinho de carteira. O máximo que vão fazer é tomar teu celular da mão e sair correndo. Entendi. Mas brasileiro cair numa dessa é quase impossível, né, Grini? Eu caio todas, né? A gente que tá acostumado aqui, né, no Brasil... entendi. É o de menos. Isso daí é... Não tem que se preocupar com isso. Não, tomando os mesmos cuidados que toma no Brasil, tá tranquilo. Fechou. Super. Mais alguma dica? Ó, a gente... Produção, falamos quanto tempo já? 1 hora em ponto. Ó, deu certinho. Mas eu queria ficar aqui com você a tarde inteira aqui pra gente abrir esse vinho aqui e ficar dando dica pra galera. Delícia. Eu acho que a gente pode gravar um segundo só pra falar de dica. Claro. E a gente divide. Perfeito. Fala de Buenos Aires, Bariloche. Mas tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar? Quer deixar um recado final pra galera aqui? Já te agradecendo. Imagina. Você é uma super parceira, uma super amiga. E eu sempre foco nisso, né? Gente que é braço da agência de viagem no destino. Claro. E você realmente pega no colo mesmo. Você mima esse povo aí. Tanto o agente quanto o cliente do agente. Assim, Negrinha, a maior satisfação para mim é atender como eu gostaria de ser atendida. E eu tô aqui para ajudar, e a empresa não é à toa que chama Dicas, né? A gente vem para dar dica. Muita coisa, às vezes, a gente passa informação e que não tem custo, sabe? Ai, Fabi, por exemplo, pandemia, muita gente veio. Fabi, eu tô com um cliente que precisa voltar, precisa fazer o teste de Covid para embarcar. Como é que faz? A gente conseguiu dar uma assessoria incrível, né? Ao ponto do laboratório e até o cliente no hotel fazer o exame e depois o cliente embarcar com o resultado ali negativo e tudo tranquilo. Então, a gente faz muito mais do que só vender um passeio. A gente realmente está ali preocupado com o ser humano que está do outro lado. E o pessoal pode ficar com toda certeza que qualquer necessidade que tenha, seja 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, meu celular está todos os dias funcionando. E pode contar comigo. Para qualquer dica, qualquer help, a gente está aí. Hermanos e hermanas, vamos agora tomar uma Coca-Cola. Fabi, queria te agradecer muito. Um beijo, galera. Foi feito com muito amor e carinho. Trouxe aqui uma especialista e, ó, os contatos dela estão todos aqui. Beijo e eu grande. Pago a Coca-Cola agora, já que você me deu o vinho. Um beijo. Valeu, galera. Beijo, tchau. Coca-Cola.